Boa noite. Sexta-feira, 17 de janeiro. Estes são os destaques do Leme Notícias. Ministério da Agricultura suspende a venda de ovos com colesterol reduzido. Material escolar sobe 35% e preocupa os pais na volta às aulas. Caligrafia, a arte e o charme de escrever manuscritos sem a ajuda da tecnologia. Copa São Paulo. O Santos treinou hoje na usina Criciúmal e tem no goleiro Adriano um dos grandes trunfos para vencer o Vasco. E os vascaínos já estão em Leme. A equipe do Rio treinou agora à tarde na Fazenda Santa Lúcia. E no estúdio, uma entrevista com o secretário de Meio Ambiente do município, Sérgio Bernardo de Oliveira, falando sobre a chegada do gás natural em Leme. Informação objetiva e imparcial você só encontra aqui no Leme Notícias. A gente volta num instante, depois do intervalo. Janeiro já é tempo de pensar na compra do material escolar das crianças. Embora as aulas só comecem no mês que vem, os pais que puderem devem se antecipar, senão vão ter uma surpresa desagradável. As aulas estão chegando e com elas vem a tradicional lista do material escolar. Para economizar, a principal dica é comprar antecipado. Além disso, a pesquisa de preços continua indispensável. E todo mundo sabe, teve várias altas e isso não foi repassado integralmente aos produtos. Foi só uma pequena parte que teve aumento. Então aproveite e compre antecipado. Você não participa daquela correria e aproveita um preço menor. Então a dica é comprar antecipado. Isso, quanto antes você comprar, melhor. Compra agora, se não tiver condições de dar o cheque para já, predata ele para frente, a gente parcela, mas compre antecipado que você vai aproveitar os descontos agora. Fazer pesquisa antecipado, né? Procurar negociar os orçamentos, não ver só a qualidade do produto, assim, por marca, mas observar a qualidade do produto no geral, né? Que existem muitas marcas inferiores, mas que estão bem competitivas para o mercado. As papelarias já recebem muitas consultas dos pais, mas até agora pouca gente está comprando. Para facilitar a vida de que tem filhos na escola, as lojas do ramo oferecem descontos à vista e parcelam no cartão de crédito. Outra forma de economizar é pechinchando. As papelarias costumam dar descontos no valor total da compra quando o cliente apresenta outros orçamentos. É importante não se deixar levar pela marca, que quase sempre encarece o produto. Na opinião dos lojistas, nem sempre a marca é significativa para determinar a qualidade no produto. Não, nem sempre. Existem hoje marcas compatíveis, igualzinho Tilibra, inclusive funcionários que saíram da Tilibra, que foram para outras empresas, estão fazendo o mesmo material com preço até 30% mais barato do que Tilibra e outras marcas afamadas aí. A marca conta muito, assim, na propaganda, né? O Mickey, o Looney Tunes, esses, mas de qualidade de papéis, eu acredito que não. Tá bem competitivo, tá? Eu acho que se houver uma pesquisa, você encontra materiais mais baratos de outras marcas com a mesma qualidade. Em novembro, a indústria reajustou em média 55% dos preços dos principais itens na lista escolar. A alta do dólar foi a justificativa. Os lojistas acreditam que a partir de fevereiro os preços podem subir um pouco, por conta da lei de oferta e da procura. Um carro foi furtado ontem no Jardim do Bosque. A dona de casa, Elza Bertini, foi visitar sua filha e estacionou sua Saveiro na rua Melvin Jones, bem em frente da casa onde ela mora. Segundo disse a polícia, em menos de 10 minutos os ladrões levaram o automóvel. Foi o tempo que ela ficou no interior da residência. Os policiais ainda fizeram patrulhamento na região, mas não localizaram o veículo.
Em tempos de férias, a garotada volta a brincar com pipas. E muitos continuam insistindo em preparar as linhas com o cerol. E essa brincadeira fez sua primeira vítima ontem, neste ano. O ferreiro Sérgio Saque, de 50 anos, passava com sua moto na Avenida Joaquim Lopes Águila, próximo ao Caique. Ele disse que viu alguns meninos soltando pipa, cruzando a rua bem na sua frente. Mas quando menos esperava, sentiu uma linha no pescoço. Imediatamente ele foi socorrido ao pronto-socorro, onde recebeu uma sutura de 7 pontos. Felizmente, a região do pescoço atingida não oferecia maiores riscos. O Ministério da Agricultura suspendeu ontem a venda de ovos que contêm níveis menores de colesterol. As empresas que vendem este tipo de produto têm 30 dias para retirá-los de circulação. A medida foi tomada pelo governo com base em estudos feitos pela Universidade de São Paulo, a USP. A pesquisa revela que as informações que constam nas embalagens dos ovos com colesterol reduzido não são corretas. Como, por exemplo, 10% das marcas que são comercializadas no Brasil não trazem a informação nutricional. Uma gema de ovo comum possui 200 miligramas de colesterol. Isso equivale a 2/3 do que é aconselhável que uma pessoa consuma num dia. Os pesquisadores concluíram que boa parte desses ovos enriquecidos produz o mesmo efeito dos ovos comuns no organismo. Segundo o professor que coordenou a pesquisa, a redução de colesterol no ovo é possível em até 15% por meio da alteração da dieta da galinha. Mas muitas marcas que estão no mercado prometem um ovo com até 40% menos colesterol. E em cima dessa promessa, cobram quase 50% a mais pela dúzia. Enquanto a caixinha de ovos comuns custa R$ 2,35, a do ovo com colesterol reduzido não sai por menos de R$ 3,59. O estudo da USP também lembra que o ovo não faz mal à saúde, pelo contrário, tem proteínas que ajudam ao organismo. O problema está para quem exagera no consumo do ovo ou para quem já tem uma alta produção de colesterol no fígado. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ligado ao Ministério da Agricultura, vai elaborar o regulamento técnico com os padrões de qualidade e identidade do produto nos próximos 30 dias. A Fundação Oswaldo Cruz começou a ouvir cerca de 5.000 pessoas de todos os estados do país para investigar a qualidade dos serviços públicos e particulares de saúde e as condições médicas da população. O estudo faz parte de um grande consórcio internacional promovido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para investigar as condições de saúde no mundo. A pesquisa inclui também hábitos considerados fatores de risco para doenças, como tipo de nutrição, tabagismo e consumo de álcool. Os 5.000 entrevistados brasileiros estão distribuídos por 191 municípios do país. Eles foram escolhidos por terem perfis distintos e representarem diferentes condições de saúde. Além disso, os estudiosos querem saber como os brasileiros se sentem em relação ao serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde e pelos hospitais privados. Você vai ver daqui a pouco, a Copa São Paulo continua em Leme. O Santos confia na sorte do goleiro Adriano. E o Vasco vem embalado pela vitória contra o Rio Branco de Americana, que fez uma das melhores campanhas da primeira fase. Você vai saber tudo sobre os dois times daqui a pouco, depois do intervalo. O programa Viva Leite do governo do estado de São Paulo vai ser retomado na próxima segunda-feira, dia 20. O governo fez os contratos de emergência que garantem o fornecimento do produto a cerca de 720.000 famílias beneficiadas pelo programa nos 645 municípios do estado. O preço médio alcançado foi de 88 centavos o litro, tanto na capital e Grande São Paulo quanto no interior.
A contratação emergencial da capital e Grande São Paulo teve a participação de 4 empresas, sendo 2 vencedoras. No interior, 23 empresas serão responsáveis pela distribuição de leite nos 39 lotes. Em Leme, 634 famílias recebem o benefício. O leite é distribuído em 4 postos de saúde da cidade. Ao todo, são 9.510 litros por mês no município. Apesar de toda a tecnologia e do computador, a arte da caligrafia sobrevive pelas mãos de alguns poucos artistas. Com o cuidado de quem pinta um quadro, Dona Cidinha Sequinato é uma destas artistas que conserva sua arte movida por sua vocação e pelo dom que recebeu de Deus. Afinal, o computador tenta, mas não consegue substituir o talento e o charme da letra manuscrita. Sebastiana Aparecida Sequinato, a Cidinha, nasceu em Leme em 18 de novembro de 1944. Aposentou-se como inspetora de aluno em 1992 e de lá para cá começou a trabalhar com manuscritos. Ela coleciona vários bicos de pena de origem alemã, raridades que não existem mais para comprar. Dona Cidinha não ministra cursos. Ela diz que o manuscrito não é uma arte que pode ser ensinada. É um dom próprio de cada artista. Como a senhora aprendeu essa arte do manuscrito? Fui na escola, primeiramente no grupo escolar. Eu já tinha muita afinidade com a letra, sempre gostei. Quando eu entrei na escola de comércio, 59, 60, aí adquiri habilidade, mais a habilidade ainda no manuscrito com a letra comercial própria para a escola de comércio. E era lecionada pela professora Beatriz Berbel Bertão. E existe algum segredo para fazer esse trabalho? Gosto e em busca desse gosto e também um talento que eu acredito muito na força divina. O trabalho artesanal é feito à base de tinta nanquim e uma caneta bico de pena. Uma caneta desse tipo custa em torno de R$ 2,50. Muitos dos clientes de Dona Cidinha são de fora da cidade. Quem que requisita esse trabalho da senhora? Geralmente, pessoas assim que vão se casar. Então é para fazer o manuscrito nos envelopes para casamento. E quanto custa o trabalho da senhora? Olha, a tinta preta, que é a tradicional, 45 o cento. Dependendo da quantidade, isto cai bastante o valor. Aí a gente faz um preço mais acessível. Se for só 100, fica em torno disso daí. Tinta ouro e prata é um pouco mais caro. Além de convites de casamento, Dona Cidinha faz lembranças de primeira Eucaristia, pergaminhos e convites de aniversário. Segundo Dona Cidinha, o manuscrito é a elegância da escrita sem a frieza da impressão feita por computadores. O Banco Central pretende reeditar uma campanha feita em 2000 para que as pessoas utilizem as moedas que têm em seu poder. Se houver recursos orçamentários para a veiculação da campanha, a previsão é de que ela volte ao ar ainda no primeiro semestre deste ano. O Banco Central fez uma pesquisa em dezembro. O estudo revelou que 40% das moedas de 1, 5 e 10 centavos em circulação no país são engavetadas pelas classes A e B. E isso obriga o Banco Central a produzir mais moedas. Em 2002, por exemplo, o banco teve de produzir mais 59 milhões de novas moedas, além dos 8 bilhões que já estavam em circulação no país. Áreas de instabilidade cobrem o Sudeste, mantendo o tempo chuvoso em quase toda a região. No sul e leste de São Paulo e no centro-sul do estado do Rio, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a partir da tarde. Pode chover forte em todos os estados. E hoje,
a chuva já mostrou a cara em Leme. Desde as 3 da tarde chove bastante na cidade. A Guarda Municipal registrou apenas o pedido de socorro dos funcionários do posto de saúde da cidade de Jardim. A água que corria nas ruas adjacentes invadiu o pátio e chegou a entrar nas salas do posto. A inundação chegou a cerca de 10 centímetros, mas não danificou nada. Apenas papéis e guias em branco se perderam. Felizmente, não passou de um susto. Confira a previsão do tempo para o final de semana. O final de semana promete ser nublado e com chuvas. O sol pode aparecer durante o dia, mas a probabilidade de chover é de 90%. A temperatura varia entre a mínima de 21 e a máxima de 32 graus. Santos e Vasco jogam amanhã, às 3 da tarde, no estádio Bruno Lazzarini, em busca de uma vaga para as semifinais da Copa São Paulo. O Santos, bem ambientado na cidade, treinou hoje de manhã na usina Criciúmal. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, quando o Adriano pegou 3 pênaltis, o Peixe espera repetir a dose confiando na estrela do seu goleiro. O Santos realizou hoje um treino leve. Antes de começar, o técnico reuniu os jogadores e falou muito em união de grupo. Ele espera que no próximo jogo a equipe surpreenda de novo, conquistando uma vaga na semifinal. O campeonato segue para as quartas de final. Domingo, o Santos enfrenta o Vasco, uma equipe que Sérgio Farias já conhece. Eu conheço já o Vasco, alguns atletas da equipe do Vasco estiveram comigo na seleção brasileira, como o Wesley, o Igor, Anderson, atacante. É um grupo que tem, tecnicamente, individualmente, bons jogadores, mas essa competição tem mostrado que muitas vezes a equipe técnica, a equipe que possui os melhores jogadores, nem sempre é uma equipe competitiva. É apostando nisso que o Santos vai buscar a vitória para tentar um espaço na semifinal. O que deve ser corrigido no time a partir do jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense? O que foi? Olha, a gente tem, desde o momento que nós saímos lá do Santos, nós temos um padrão de jogo muito bem definido para esse tipo de competição. Lógico que você tem que fazer alguns ajustes de acordo com o que o adversário nos oferece. Então nós tivemos assistindo Vasco da Gama e Rio Branco. É uma equipe que possui jogadores tecnicamente muito bons, jogadores que têm que ter uma marcação muito próxima. Então eu acho que a principal modificação nessa partida vai ser no aspecto tático, no aspecto de posicionamento dos jogadores de acordo com o que o adversário irá nos oferecer. Então eu acho que a principal modificação nessa partida vai ser no aspecto tático, no aspecto de posicionamento dos jogadores de acordo com o que o adversário irá nos oferecer na partida de sábado. Mas o grande destaque desde a última partida tem sido Adriano. O goleiro nasceu em Salvador, na Bahia, e seu primeiro time foi o Vitória, quando começou em 94. Começou mais como uma brincadeira de rua, né? Quando eu morava em Salvador, eu jogava bola com os amigos e daí surgiu uma vez jogando no gol. Aí surgiu a oportunidade de eu fazer um teste num clube como Vitória, né? Um clube grande, expressão. E acabei sendo aprovado, isso foi em 94, e aí estamos nessa luta até hoje. Na hora do pênalti, existe alguma técnica? Qual técnica você usa? Eu espero sempre o último minuto, né, para sair para a bola. Eu decido um canto, olho o posicionamento do cobrador, tudo isso eu levo em consideração. E na hora da batida eu decido o canto e graças a Deus eu fui feliz. Ednei, o autor de 3 gols na última partida contra o Atlético, reconhece que Adriano contribuiu para a vitória. Ele foi decisivo, né? Na hora de pegar os pênaltis, chamou a responsabilidade para ele e realmente foi uma hora bem decisiva. O goleiro participa pela 2ª vez na Copa São Paulo. Ele começou jogando futebol de brincadeira na rua e ainda espera conquistar uma vaga no time principal, ou até ser contratado por outras equipes. A gente está sempre esperando uma oportunidade, né? E a gente trabalha sempre visando isso. E no dia que essa oportunidade aparecer, possa ser em qualquer clube, que o clube que me ofereceu a condição de trabalho e der para eu trabalhar, eu trabalhei com a maior satisfação.
No próximo jogo de sábado, o Vasco que se cuide. Adriano vai estar preparado e talvez possa ser novamente o herói da partida. A gente tive situações parecidas com o Velão e com o Herói. E graças a Deus a gente sabe se sobressaiu muito bem. E dessa vez eu pude terminar como herói, né? Essa partida contra o Atlético Paranaense. Espero que na próxima partida, como o Vasco, até o final da competição, a gente possa terminar também como herói. Tudo bem. E o time do Vasco já está em Leme. Os cariocas chegaram ontem e vêm embalados pela vitória sobre o Rio Branco de Americana. E a nossa equipe esteve agora à tarde no hotel e conversou com o técnico e um dos destaques da última partida. O Vasco conquistou a vaga para as quartas de final, vencendo o Rio Branco de Americana, uma das melhores equipes da Copa São Paulo. No tempo normal, o jogo terminou 1-1 e na prorrogação o Vasco venceu por 2-1. E agora a gente vai conversar um pouquinho com o técnico do Vasco, o Luiz Antônio. Luiz Antônio, qual análise você faz aí agora do próximo adversário de amanhã, o Santos? Bem, a análise é muito simples, é uma grande equipe também de tradição no cenário nacional, mas sendo que nós estamos preparados para essa partida, a expectativa é a melhor possível e vamos brindar o público presente com uma bela exibição, consequentemente queremos nós uma grande vitória. O Vasco e o Santos são as melhores defesas do campeonato, pelo menos na primeira fase, né, junto com o Taubaté, foram as melhores defesas do campeonato. Você acredita que por causa disso o jogo vai ser mais truncado, mais travado? A pegada ela vai ser a mesma de sempre, né? O futebol, geralmente, até mesmo na sua modernização, exige uma pegada forte. Mas, independente se é defesa menos vazada ou não, o nosso objetivo ele é único, né? O nosso objetivo, nós estamos vindo para cá, objetivando, com certeza, essa vaga na semifinal. Lógico, respeitando o Santos, o Sérgio, um grande amigo, o Sérgio Farias, foi meu amigo de faculdade, trabalhou conosco lá no Vasco, em épocas passadas, um grande amigo, um grande treinador, respeitando a sua equipe, mas nós também estamos conscientes do que podemos fazer dentro da partida. No seu ponto de vista, qual a maior qualidade do seu time? São tantas, né? Um time unido, fechado, tecnicamente um grupo forte, né? Jogadores experientes. E essas valências, elas são comprovadas dentro de campo, né? Você falar qual o melhor sistema, qual a melhor parte da equipe, enfim, essas coisas assim, fora de campo não adianta nada. O que adianta é você dentro de campo comprovar toda essa campanha bela que nós estamos fazendo, com uma bela exibição, consequentemente uma grande vitória. Ok, obrigado, Luiz Antônio. E a gente vai conversar um pouquinho também com o destaque da última partida, que foi o atacante, o Léo Macaé. Ele fez o gol de classificação já na prorrogação, no final da prorrogação contra o Rio Branco. Léo, como é que vai ser esse jogo de amanhã? Qual a sua expectativa para o jogo de amanhã? Bom, a expectativa é a melhor possível, né? Apesar de eu não poder estar junto com os companheiros dentro de campo, eu vou estar fora de campo torcendo para que a gente faça uma bela partida e, consequentemente, a gente consiga uma grande vitória. Qual é a razão dessa não participação sua nesse grande jogo de amanhã, tão importante para o Vasco? Que eu tomei o segundo cartão amarelo e vou ficar suspenso no próximo jogo, mas aí eu espero o time conquistar uma grande vitória e que eu possa voltar no próximo jogo bem e ajudar o time a conseguir a vaga para a final. É a primeira vez que você participa da Copa São Paulo ou já participou outras vezes? Na primeira participação minha na Copa São Paulo. Espero aí que a gente coroe essa participação com o título. Okay, obrigado, Léo. O Vasco treinou hoje na Santa Lucinha, ao menos tentou, mas foi impedido pela forte chuva que caiu sobre o município aí nessa tarde. O Vasco vai tentar essa vaga para a semifinal do campeonato e, se ganhar, vai enfrentar um dos vencedores do jogo de Taubaté entre Cruzeiro e Santo André. E os outros finalistas da Copa São Paulo são o Palmeiras, que pega o Vitória da Bahia em Taubaté, e o Avaí, que joga em Limeira contra o Inter local. Você vai ver no próximo bloco, gás natural vai chegar a Leme. Para dar todos os detalhes desta nova fonte de energia, o secretário do Meio Ambiente, Sérgio Bernardo de Oliveira, vai conversar conosco daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí, a gente volta num instante.
O gás natural está conquistando uma participação crescente no atendimento das necessidades energéticas de muitos países. Isto por causa das profundas mudanças no campo da tecnologia e da preservação ambiental. E também em razão dos velhos problemas da dependência mundial do suprimento de petróleo. No Brasil, embora o consumo venha se expandindo por várias razões, este energético ainda possui uma participação reduzida como fonte de energia. O gás natural é um combustível fóssil, basicamente uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrado em rochas porosas no subsolo. O gasoduto, que serve a região de Leme, está parado em Cordeirópolis. A extensão da rede de Cordeirópolis a Leme vai custar R$19.600.000 e vai ser bancado pela Comgás, que é a concessionária da região. A previsão é que esteja pronta em julho de 2004. Para conversar conosco sobre a importância e aplicação do gás natural e também os dividendos que esta fonte energética pode trazer para o município, o nosso convidado, o secretário de Meio Ambiente, Sérgio Bernardo de Oliveira. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite. Tudo em ordem? Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Na última vez que você aqui esteve, você parece que passou no assunto, né, do gás natural. E hoje me parece que isso já é uma realidade. É uma realidade. E realmente foi uma luta muito grande da administração, porque a Comgás tem um critério de retorno econômico, né? E achava que Leme não tinha retorno suficiente para o tamanho do investimento, perto de R$20 milhões. E a luta da prefeitura, que eu estive particularmente envolvido, é de provar que havia uma demanda em Leme. Porque, só para entender, esse gás vai vir de Cordeirópolis para Leme e para aqui? Para aqui. A Comgás tem até a concessão até Pirassununga. Mas me parece, é uma informação a ser confirmada, que a Comgás passou a concessão de Pirassununga para outra concessionária. Ah, entendi. Que vem de Ribeirão para cá? De Araraquara para Porto Ferreira e chegaria até Pirassununga. Sei. E a Comgás pararia em Leme, vai parar em Leme. Então essa conexão Cordeirópolis a Leme será para servir exclusivamente a Leme? Leme e Araras vai pegar carona. Araras vai pegar carona em Leme agora, dessa vez. E a Comgás, esses 20 milhões, É R$19.600.000. O secretário de Energia do Estado de São Paulo telefonou ontem para o prefeito Macarenco 2 vezes, confirmando que o projeto já está assinado, né, entre a Comgás, né, já é uma decisão tomada, e que vai ser, o cronograma diz que em julho de 2004 teremos gás natural em Leme, na tubulação à disposição das indústrias. E isso vai ser, pelo meu entendimento, agora vai se fazer a perfuração de solo para vir esse encanamento para cá, ou já existe esse encanamento? Não. Não, vai ser feito ainda. Vai ser feito, esse é o custo. Esse é o custo. Que são as valetas, né? E é um vai trabalho... ele e o bispo. Um trabalho, assim, muito técnico, com leito nivelado, né? E os canos são de aço de alta pressão, e revestidos para evitar uma ação externa de calor, uma agressão ao encanamento. Né? Pode até explodir. Secretário, com relação ao gás, ele vai servir unicamente às indústrias? Ou nós teremos, por exemplo, um posto de gasolina vendendo gás aí? Nós mandamos 5 alternativas de pessoas, de organizações, de postos, que se interessaram em ter o gás para automotivo. Que aí são as concessionárias que vão decidir, as grandes empresas, né, distribuidoras? Não, é a Comgás e o posto de gasolina. Né? Diretamente com o posto? A Comgás e o posto de gasolina. Então, não tem nada a ver com não tem nada a ver com bandeira, nada disso. Sei. E já faz parte do protocolo de abastecimento de combustíveis. Né? E aí seria bom, um ganho ambiental a mais, né? Correto. Gás natural, que é mais barato, né? E menos poluente, mas o grande ganho mesmo é que quem não tiver gás natural vai ficar para trás. A cidade que não tiver vai perder indústrias, porque nós tivemos um apagão recentemente aí. Correto. E o gás natural é uma alternativa maravilhosa para substituição da energia elétrica, né? Porque o gás natural, aqui em Leme tem-se uma previsão de quais empresas iriam se utilizar no gás? Nós fizemos várias reuniões em que os interessados compareciam, né? As indústrias cerâmicas todas têm interesse. Todas elas. Porque os concorrentes de Cordeirópolis, de Santa Gertrudes já estão usando. Já estão usando. E aí as outras vão ficando para trás.
Não tem competitividade. Parece que em Tambaú também já existe. Tambaú está na pauta, não chegou lá ainda. Não chegou lá ainda. Mas está a caminho já, Está a caminho. Mas é outra concessionária, não é a Congás. Né? Então, as indústrias cerâmicas, com certeza. A New Age mostrou interesse e utiliza bastante. A mecânica Bonfante se utiliza bastante de fontes de energia, né? E que vai precisar do gás natural. O grupo Maristela todinho, né, com as Fibra, Permatex, todinho compareceu e foram partes atuantes no processo para nós darmos informações para que comprovássemos que havia demanda em Leme e que a Congás tinha não ia ser à toa que eles iriam para cá. Né? Bom, próximo passo dessa questão aí. Não há, a prefeitura não participa de nada, a não ser essa ação política que nós estamos esquecendo de elogiar a Câmara Municipal. Que foi a Câmara Municipal, nesse episódio aí. O prefeito informou, passou todas as informações à Câmara e a Câmara mandou moção de apelo ao governador, ao presidente da Congás, ao secretário de Energia. Então a prefeitura e a Câmara, quando agem juntos, né, a coisa funciona. A coisa acontece. Né? Então foi o que aconteceu nesse caso. Tomara que fosse sempre assim. Né? E agora nós só temos que esperar e é uma decisão irreversível. Muito bem. Então vamos torcer para que em julho de 2004 nós já tenhamos aí tudo definido, né, secretário? Para fazer a nossa churrasqueira a gás. Churrasqueira a gás. Muito bem, secretário. Obrigado, viu? Estamos às ordens e felizes com essa notícia. Muito bem, nós também. Boa noite. Boa noite. E agora você confere os principais fatos relatados aqui no Leme Notícias, no resumo da semana. Começamos a semana mostrando para você como foi o processo seletivo para Professor 1 realizado no domingo passado pela Secretaria Municipal de Educação. Foram 592 candidatas disputando 48 vagas, ou seja, 12 candidatas mais ou menos para cada vaga. Segundo o que nos informou a Secretaria de Educação, o resultado deve sair amanhã, sábado. Também mostramos na segunda-feira o novo prédio da Caixa Econômica Federal que foi inaugurado na segunda-feira. Um prédio com 2 pisos, onde mais de 1.000 metros quadrados vão servir para atender melhor a grande demanda, especialmente da área social, que a Caixa Econômica atende em nossa cidade. Inclusive, a gerente nos informou que o prédio tem uma configuração diferente, exatamente por causa desse perfil da cidade de Leme, onde existe muita gente que aproveita na Caixa Econômica Federal para receber os benefícios da área do governo, os benefícios sociais. Também na segunda mostramos como foi o último jogo, inclusive do Lemense na Copa São Paulo, onde o nosso querido Azulão perdeu por 2-1 para o Santos, que aliás está classificado aí e joga no domingo contra o Vasco visando uma vaga, né, na semifinal da Copa São Paulo. O Lemense teve mais valores individuais, mas não mostrou conjunto, coisa que o Santos, até pela própria estrutura do clube, pôde mostrar durante a partida e o resultado não pôde ser outro. O Santos realmente venceu o Lemense, mas fica aqui o elogio, o mérito dos nossos garotos aí na Copa São Paulo. Na terça-feira, nós trouxemos uma reportagem sobre o lixo hospitalar. A Kombi que faz a coleta do lixo hospitalar e leva até Mojimirim, onde esse lixo é processado, teve um acidente na semana passada e, por consequência, o lixo não está sendo coletado. Aliás, não estava sendo coletado. Naquele mesmo dia, na terça-feira, a Secretaria de Saúde, através do encarregado dessa área, providenciou aí um transporte improvisado numa caminhonete, numa picape da Prefeitura. Diga-se de passagem, não é o ideal. A CETESB exige condições ideais de transporte até que essa Kombi aí volte à circulação. Mas, de certa forma, esse acidente antecipou a lei aprovada pelos vereadores, onde os profissionais de saúde e também os hospitais e farmácias vão ter que se virar agora para dar fim ao seu lixo. A Prefeitura não vai mais fazer esse serviço. Também mostramos na terça-feira as consequências da chuva que caiu sobre Leme aí na segunda-feira. Algumas casas da periferia foram invadidas pela água por uma questão de estrutura da própria casa e também da coleta de redes pluviais da rua. Algumas famílias perderam algumas coisas, mas nem de perto aquela tragédia que nós
vimos aí pela televisão que aconteceu em Belo Horizonte aí ontem, inclusive com a morte de muita gente, de crianças inclusive. Mostramos também na terça-feira uma matéria falando sobre a moda verão. Como vimos na matéria, pouca coisa mudou em relação ao verão passado. As cores e os modelos continuam os mesmos e agora a moda realmente está nos biquínis. Os biquínis todo ano mudam um pouquinho com novas cores e novos modelos. Na quarta-feira, trouxemos para você uma matéria falando a respeito da redução de até 41% nos preços dos valores dos serviços prestados pelos cartórios. O governador Geraldo Alckmin fez um decreto reduzindo os valores daqueles serviços mais comuns, especialmente porque no início do ano os cartórios reajustaram os preços em até 350%. Então o governador entendeu que isso foi abusivo e reformulou essa tabela que deve entrar em vigor agora na próxima segunda-feira. Mostramos também uma matéria diferente, o hotel para animais. Cães e gatos de donos que vão viajar e que não sabem onde deixar, tem esse refúgio em uma das clínicas aqui da cidade que oferece esse serviço. O animal fica ali hospedado, né? Recebendo todos os cuidados e, pelo que notamos, eles são muito bem tratados e o serviço realmente vale a pena, especialmente de acordo com o relato dos donos de animais. Mostramos também para você a concentração dos atletas do Santos e do Atlético para o jogo que aconteceu na quarta-feira à tarde, especialmente os jogadores do Atlético que vieram essa semana para Leme, fizeram ali uma dinâmica de grupo, especialmente para treinar a questão do espírito de equipe, a confiança de um no outro. Aí um grande clube paranaense com uma estrutura que pode ter um psicólogo e assim por diante, né? Coisa que infelizmente os clubes do interior aqui que não tem capital não podem oferecer. Daí o resultado deles chegarem até tão longe na Copa São Paulo. Ontem, quinta-feira, mostramos uma matéria especial sobre os videogames. Agora, na época de férias, a garotada procura aí os videogames para se divertir, para ocupar o tempo. Nós vimos aí que existem locais onde os videogames podem ser alugados, né? E muita gente passa até 5 horas na frente da telinha e de alguma forma aquele videogame faz com que a criança, o adolescente, se projete naquilo que ele está vendo e no mundo da fantasia e da imaginação ele se torna um grande jogador de futebol, um agente secreto e outras opções que os videogames com toda a sua tecnologia oferecem. Na entrevista com um psicólogo ele disse que o videogame em si não tem problema, desde que não se torne algo obsessivo, algo que tome todo o tempo da criança, tirando tempo de outras atividades. Mostramos também ontem o jogo, a matéria completa sobre o jogo entre o Santos e o Atlético Paranaense, onde o Santos saiu vencedor, embora o Atlético tenha dado uma grande canseira e aonde brilhou a estrela do goleiro Adriano na cobrança dos pênaltis, colocando o Santos nas quartas de finais. Aliás, hoje você viu uma matéria especial sobre o Santos, que treinou hoje de manhã na usina Criciúmal, onde focamos especialmente o Adriano, esse goleiro aí do Santos que tem trazido, que colocou praticamente o Santos nas quartas de finais, não desmerecendo o trabalho de todo o grupo. Vimos também hoje uma matéria sobre a lista dos materiais escolares, os preços dos materiais escolares e também uma matéria sobre essa artista que faz essa caligrafia, esse trabalho bonito. Quero encerrar o resumo da semana hoje com um provérbio bíblico que diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Vamos desejar, mas trabalhar também. Um grande abraço, até a semana que vem. Obrigado. Vamos confirmando, antes do finalzinho do jornal, que o jogo entre Santos e Vasco da Gama, pelas quartas de final da Copa São Paulo, acontece amanhã, às 3 da tarde, no estádio Bruno Lazzarini. E o Leme Notícias se despede por hoje. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira. Boa noite. Segunda-feira, 20 de janeiro. Confira os destaques do Leme Notícias.
Aterro sanitário da cidade está lotado e a prefeitura trabalha num projeto de uma usina de lixo. Preços de alguns produtos nos supermercados podem cair no mês que vem. Carnês do IPTU já estão quase prontos e devem começar a ser distribuídos na semana que vem. Vasco vence o Santos por 2-1 e vai para as semifinais da Copa São Paulo. Drive-in é assaltado por ladrões que levam o dinheiro de todos os frequentadores. E você vai ver também como é a vida dos meninos que trabalham nos bares e cafés do centro da cidade como engraxates. Fábio Leme traz as informações do esporte local e conversa com um tenista lemense que começa a se destacar nas competições. O Leme Notícias está começando, voltamos já depois do intervalo. Fique ligado. Depois de uma série de aumentos no final de ano, a dona de casa vai poder respirar mais aliviada a partir do mês que vem. A Associação Brasileira de Supermercados anunciou que alguns produtos podem ter redução de preço. Mas como tudo que é bom dura pouco, a entre-safra pode trazer aumentos sazonais em outros produtos. Parece inacreditável, mas no próximo mês o consumidor pode ser surpreendido por uma redução de preço nas prateleiras dos supermercados. Tudo por causa da queda do dólar. Itens como açúcar, soja, trigo e arroz, que têm o preço cotado pelo mercado internacional, devem trazer diferenças no preço ao consumidor em fevereiro. O arroz, por exemplo, já teve uma pequena queda de preço desde novembro, em média 20 centavos. Acreditamos porque está fluindo bem a economia. Alguns preços já estão abaixando, como por exemplo o açúcar, como por exemplo o trigo, a menos aí que detone uma guerra no Golfo Pérsico, aí a situação volta a complicar novamente. O setor supermercadista registrou um crescimento real de 1,5%, o melhor resultado desde 1999, quando houve uma queda de 2,7%. Mesmo que o setor tenha registrado crescimento, a notícia para o consumidor, como sempre, não é tão boa. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados adianta que os preços não voltarão a patamares de 2002. É que no começo do ano passado, o dólar estava na casa dos R$ 2,30 e hoje está em R$ 3,20. Alguns produtos, como o feijão e o arroz, estão com a safra atrasada. Além disso, existe o risco de aumento de outros itens por causa da entre-safra. No geral, os preços deverão baixar desde que não haja essa guerra, né? O ponto hoje para ter um assentamento de preço, o que a gente deve colocar em termos para analisar somente essa guerra que está surgindo ou que vai surgir. Se ela não surgir, os preços estabilizam e todos os preços poderão baixar. Se tiver a guerra, aí ninguém sabe se aumenta, o que vai acontecer. O jeito é seguir a dica dos economistas, comprar somente o necessário. Tenho procurado levar apenas o básico, né, necessário para a compra do mês mesmo. Procurar preço melhor também, que os produtos tá ficando cada vez mais alto. O jeito é pesquisar? O jeito é pesquisar e levar só o básico mesmo. Bom, a gente tem que comprar, se a gente compra um produto mais inferior, né, para pagar menos, mas depois no fim você sai perdendo, né, porque você vai comer uma coisa de má qualidade, né. Se você quer comer um pouco melhor, depois chega no final do mês, seu salário não dá para nada, né, e acaba, né, pesando mais ainda. Né? Como sempre, o importante é que cada um faça a sua parte. Evitar as marcas e produtos que têm os preços reajustados devem ser boicotados. Se todos se unirem e cada um fizer a sua parte, vai ser mais fácil combater a inflação.
No final de semana, a polícia registrou um furto à residência e 7 acidentes de trânsito, sendo 4 com vítimas. A PM também atendeu a 4 ocorrências de lesão corporal. Uma delas envolveu um disparo de arma de fogo. Os irmãos Patrick e Arquimedes Felipe foram até um bar no Jardim das Palmeiras conversar com o seu proprietário sobre uma possível aquisição do ponto comercial. Logo depois que chegaram, o lavrador, Aureliano Gonçalves, acompanhado de um amigo, invadiu o bar e com uma arma ameaçou o proprietário de morte. Os fregueses tentaram impedir e na confusão a arma disparou, atingindo a panturrilha da perna direita de Patrick Felipe, de 15 anos. A polícia fez buscas no bairro e localizou o autor do disparo e seu amigo numa casa próxima ao bar. Os dois foram levados ao plantão policial e autuados por lesão corporal, sendo liberados em seguida. Mais um carro foi furtado na madrugada de sábado. A auxiliar de enfermagem Verônica de Lima Batista, de 26 anos, residente em Araras, deixou o seu Corsa, ano 2001, estacionado no centro da cidade, ao lado da agência do Banespa, por volta de meia-noite. Quando voltou às 3h30 da manhã, o carro já havia sido furtado. O lavrador José Roberto Rodrigues, de 52 anos, foi flagrado no sábado no Jardim das Palmeiras com um papelote de maconha no bolso da calça. Ele já é conhecido por policiais por porte de entorpecentes e foi liberado após o pagamento de fiança. Os frequentadores do drive-in, que fica no Jardim do Bosque, levaram um grande susto no sábado à noite. 3 indivíduos morenos invadiram o local. Um deles estava armado e rendeu o proprietário. Eles levaram R$40 do caixa e, em seguida, abordaram 3 casais que estavam nos carros, levando carteiras com documentos e dinheiro. Para fugir, eles roubaram um Fiat Uno de um dos casais. A polícia não tem pista dos ladrões. O lixo produzido na cidade quase não tem mais onde ser depositado. Por isso, a prefeitura já adquiriu uma nova área para servir de aterro sanitário. Existe também um projeto para se criar uma usina de reciclagem de lixo que vai poder atender Leme e toda a região. Mas enquanto isso não acontece, a situação do atual lixão vai ficando a cada dia mais complicada. O lixão municipal recebe cerca de 80 toneladas de lixo por dia, o que equivale a mais de 2.000 toneladas por mês. O resultado disso tudo é este. De tanto lixo, a máquina não consegue mais empurrar a terra e os resíduos. Além disso, o mau cheiro e a quantidade de urubus aumentam a cada dia. O problema é pior nos dias de chuva. Por conta da situação emergencial, a Prefeitura comprou esta área de 50 mil metros quadrados para fazer um novo lixão. Existe um projeto para a construção de uma usina de reciclagem no novo local. A usina deve ser terceirizada, por isso não haveria cobrança adicional da população. A Saecil deve fazer a fiscalização e controle de tudo. 90% do lixo reciclado é rentável. Por isso, a usina teria condições de se manter. Ainda não existe previsão para que o novo local comece a funcionar, uma vez que o projeto de lei ainda deve passar pela Câmara dos Vereadores. Outro problema é que o atual lixão não oferece boas condições de trabalho para seus funcionários. Em dias de chuva, por exemplo, ninguém escapa. É que a máquina não tem capota e não existe um local para eles se abrigarem. Além disso, as sacolas de plástico seguram a água, o que faz com que os caminhões e máquinas atolem na sujeira. A água que escorre pode levar doenças para os riachos e, consequentemente, para os animais e pessoas que moram na região. O fiscal da limpeza pública, João Carlos Serbi, foi nomeado há 60 dias para organizar o projeto, mas preferiu não gravar entrevista. O projeto de lei para a criação da usina de reciclagem está em fase de elaboração e deve ser encaminhado para a Câmara dos Vereadores no mês que vem. Você vai ver daqui a pouco, a Prefeitura já prepara os carnês do IPTU, que começam a ser distribuídos na semana que vem.
O Leme Notícias volta num instante. Até já. A Intervias comunica que na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 11 da noite, o tráfego na rodovia Anhanguera vai ser bloqueado nas pistas sul e norte alternadamente durante cerca de 5 horas. A operação acontece na altura do quilômetro 189 para o lançamento de vigas que vão servir para a montagem de uma passarela no local. A primeira pista a ser interditada vai ser a do sentido interior capital. Já está chegando a hora de pagar o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. E a Prefeitura está na reta final da preparação dos carnês. Na semana que vem, os Correios devem iniciar a distribuição. Neste ano, a Prefeitura tem cadastrado quase 30 mil contribuintes. Desses, 20.400 são de construções e 9.500 de terrenos. O carnê de IPTU está em fase de impressão. A gráfica responsável pela preparação dos carnês é de Rio Claro, já que a gráfica da Prefeitura não tem as condições técnicas necessárias. A entrega é feita pela Agência dos Correios desde 1989. A Prefeitura estima que a distribuição dos carnês comece na próxima semana. O contribuinte que quiser pagar seu carnê antecipado terá desconto. Para pagamento à vista, nós estamos dando 10% de desconto. E a pessoa também tem a opção em pagar em até 10 parcelas parcelado. O IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, deste ano, vai poder ser pago nas agências dos Correios, nos bancos e nas casas lotéricas. A Prefeitura vai fazer o outro concurso público para professor substituto em contratação temporária para atuar em salas de 1ª a 4ª séries. As inscrições acontecem na Secretaria de Educação, da Vila Joeste, a partir da próxima segunda-feira, dia 27, no horário comercial. O valor é de R$ 30. Podem concorrer a estas vagas os candidatos que têm magistério ou curso superior de pedagogia. As provas acontecem no próximo dia 16 de fevereiro, em local ainda não definido. Áreas de instabilidade cobrem a maior parte do sudeste, mantendo o tempo chuvoso. O sol aparece entre muitas nuvens no norte do Espírito Santo e no oeste, sul e leste de São Paulo. E à tarde chove. Confira a previsão do tempo. Leme começa a semana com chuva. A terça-feira vai ser nublada com aberturas ocasionais de sol e chuva à tarde. A probabilidade é de 80%. A temperatura varia entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Quem anda pelo centro da cidade e resolve parar em uma padaria ou lanchonete, principalmente nos finais de semana, vai notar a presença deles. Basta se sentar em uma das mesas e eles aparecem oferecendo seus serviços. São meninos de 10 e 11 anos que trabalham como engraxates. E a nossa reportagem foi conferir de perto quem são e como vivem estes garotos. Quem vê esses meninos pelas ruas não imagina a vida difícil que eles levam. Alex e Rogério são exemplos de menores que têm que trabalhar para ajudar em casa. Ambos estudam e já passaram de ano, mas agora, nas férias, eles trocam a diversão pela responsabilidade. Alex Pereira Cardoso tem 10 anos e é engraxate há 3 meses. Ele consegue tirar cerca de R$20 por mês. O garoto cobra R$1 pelo par de sapato engraxado. Alex chega a trabalhar até 8 horas por dia. É para ajudar minha mãe. É para comprar roupa. Alex, qual que é o seu maior sonho? É ter minha casa nova.
A mãe de Alex, dona Celuta, é viúva e tem 9 filhos. Ela garante que o caçula é responsável e muito trabalhador. A senhora aprova o trabalho do seu filho? Eu provo. Ele engraxa para ajudar, comprar uma coisa que ele precisa, uma roupa. Da hora que quer comer um lanche, não tem como eu dar, ele compra com o dinheiro dele. Ele engraxa para ajudar. E o dinheiro ele dá para a senhora e um pouco ele usa? É, ele dá um pouco para mim, um pouco fica para ele. Para ele usar, para comprar alguma coisa, compra um chinelo. A história de Rogério Gomes é parecida. Ele tem 11 anos e trabalha há cerca de 1 ano como engraxate. O menino diz que também decidiu começar a engraxar sapatos para ganhar seu próprio dinheiro. Eu decidi trabalhar com engraxate para mim ganhar meu dinheirinho e dividir em casa, essas coisas assim, para mim comprar o material de engraxar. Aí o dinheiro que eu vou ganhando eu vou comprando material. E qual que é o seu maior sonho? O maior sonho é ter uma casa assim, para minha mãe e para os meus pais. Os R$20 que ganha por mês vão para ajudar nas despesas da família. A mãe de Rogério trabalha em casa e o pai é funcionário da Saecil. Ele é inteligente, ele quer ajudar o pai dele. Ele é um menino que, assim, desses meninos que não gosta de ficar na rua, brincando, tudo. Ele procura uma coisa para ele fazer, porque ele é interesseiro mesmo. Ele, para ajudar em casa, para comprar um chinelinho para ele, para comprar um short, para comprar uma coisa. Sempre ele teve essa vocação de trabalhar, de ajudar. Os 2 amigos saem de casa todo dia às 8 da manhã, andam cerca de 10 quilômetros e voltam às 4 da tarde. Geralmente, só vão comer quando chegam em casa. Às vezes, ganham um salgadinho em algum bar. Você vai ver no próximo bloco, o Vasco vence o Santos e pega o Santo André pelas semifinais da Copa São Paulo. A gente volta já, é um instante só. A Copa São Paulo de Futebol Júnior teve sua última partida em Leme no sábado passado. Leme foi uma das poucas cidades, ao lado de Taubaté, Limeira e Barueri, a sediar a Copa até as quartas de final. A estrutura oferecida agradou a Federação Paulista de Futebol, que realizou a partida entre Vasco e Santos no estádio Bruno Lazzarini. E quem levou a melhor foram os cariocas. Confira. Nunca se viu a Vila São João tão badalada pela imprensa. Emissoras de rádio e TV invadiram o estádio Bruno Lazzarini para transmitir a partida. Até em cima do telhado da cabine havia câmeras de televisão. Um bom público também compareceu para torcer pelo time de São Paulo. E é o Santos quem começa melhor. O Vasco não se acerta em campo. Mesmo assim, são os cariocas que saem na frente. Aos 7 minutos, Rubens pega a sobra de uma bola da esquerda que cruza toda a área do Santos e vai parar nos seus pés. Vasco na frente, 1-0. O Santos passa a dominar todos os espaços e pressiona ainda mais por todos os lados. Até que Leandro manda uma bomba da esquerda na entrada da área. Jailson do Vasco tenta desviar, mas se dá mal e a bola vai parar no fundo do gol. Tudo igual na Vila São João. O empate animou ainda mais os meninos da Vila Belmiro, que com o futebol mais criativo envolvia o time adversário. O Vasco só assustava mesmo nas cobranças de falta. Já no final do primeiro tempo, o Vasco começa a se encontrar em campo e Anderson perde cara a cara com o goleiro Adriano, aquele que seria o segundo gol dos cariocas. Mal sabia ele que a sorte iria lhe sorrir mais tarde. No segundo tempo, o Vasco se acertou e conseguiu um melhor entrosamento. Envolveu o Santos e não deu outra, conseguiu a vitória. Na segunda etapa, os times não mudam só de lado, mudam também de comportamento. O Santos volta perdido em campo e o Vasco se mostra mais acertado e coeso na partida, dominando o jogo. As modificações que eu fiz surgiram efeito, trabalhamos um pouco mais a bola, tivemos tranquilo. No momento que nós trabalhamos a bola, conseguimos chegar com mais facilidade, fizemos o gol e tomamos conta do segundo tempo.
Mesmo assim, o Santos se prevalece de seus valores individuais. Leandro, Tom e Gerry fazem uma combinação perfeita e conseguem boas jogadas. Nesta, por exemplo, é Tom quem perde um gol feito. O Vasco teve 2 chances, conseguiu 2 gols, nós tivemos 10, 12, conseguimos 1. Futebol é isso, quem faz mais gol ganha. Como fruto do melhor entrosamento, o Vasco consegue o segundo gol logo aos 13 minutos da etapa final. Anderson, que perdeu um gol feito no primeiro tempo, agora lava a alma. E o Diego cruzou e eu fui feliz de antecipar o zagueiro e consegui fazer o gol de cabeça. Aí o Santos foi só pressão. Nesta falta, Lucas chuta na trave do Vasco. Mas a partir dos 20 minutos, o jogo fica apático. O Santos não se acerta e o Vasco tira o pé do acelerador, procurando garantir o resultado. Aos 22, outra boa jogada de Leandro, Tom e Gerry dá um susto na defesa vascaína. Mas os cariocas não estavam mortos. Nesta bomba de Moraes, a bola raspa a trave de Adriano. O Santos continua na pressão, mas não se acerta no ataque e peca nas finalizações. Já no finalzinho, o Vasco tem um jogador expulso, mas já era tarde demais para o Peixe. Vasco classificado 2, Santos fora da Copa 1. Além do desgaste físico, já que a competição tem prorrogação, a partida anterior desgastou bastante a nossa equipe. E também os cartões, que acabam tirando jogadores importantes da partida, como foi o Ednei hoje, que ficou de fora, como foi o próprio Ronaldo, que é um jogador que é forte na marcação e tem uma boa chegada no ataque. Enfim, nós apresentamos no decorrer do jogo alguns momentos de ofensividade, mas a maior parte do tempo nós deixamos a equipe do Vasco jogar e eles acabaram fazendo os gols. O herói da partida, Anderson, perdeu um gol no primeiro tempo, mas compensou no segundo e colocou o Vasco nas semifinais. Cheguei no vestiário cabisbaixo, mas meus companheiros me deram força e falaram que eu ia fazer o segundo gol. E graças a Deus eu fiz. Festa do Vasco, que agora pega o Santo André na quarta-feira, buscando uma vaga na final da Copa São Paulo. Muito bem, agora as semifinais da Copa São Paulo, o Vasco pega o Santo André lá em Santo André e o Palmeiras joga com a Inter de Limeira, na cidade de Limeira. Pelo menos é isso que está configurado ainda, não sabemos se quarta ou quinta-feira. Outros destaques do esporte? Fábio Leme, boa noite, tudo bem? Boa noite para vocês. Bem, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o Lemense, dos destaques que o Lemense, depois que trouxe essa taça São Paulo aqui, Bispo, a cidade de Leme está sendo vista com outros olhos dentro do esporte. Foi muito boa essa sede aqui em nossa cidade, em função de que a grande mídia nacional e até internacional, por que não, voltou seus olhos aqui, principalmente com as presenças de Santos, de Vasco, né? A estrutura que até então eles não conheciam aqui de Leme, uma cidade que tem 5 campos para fazer treinamento. Uma cidade que tem uma estrutura de alimentação que dá inveja a qualquer time grande, certo? Então, realmente viram com bons olhos a nossa cidade. E pode ter certeza que outros esportes virão aí também nessa... Isso já deixa os dirigentes com a antena ligada de quando houver qualquer coisa no sentido de realizar, principalmente no lado futebolístico, né? Que Leme pode perfeitamente comportar, não um grande clássico do futebol brasileiro, mas alguma coisa parecida aí, principalmente quando se interditam os campos da região aí, né? Com certeza. Foi muito boa, realmente. Bom, vamos para a diretoria do automobilismo do interior. Ela teve uma reunião com alguns integrantes do kart cross e eles tiveram uma seguinte decisão: eles vão abolir o motor de 2 tempos, bispo. Vai abolir e vão passar para motor 4 tempos. Agora os motores que são aquela motor misturado óleo e gasolina junto, vai ser eliminado. Eles já estão abrindo uma categoria 4 tempos, de motores 4 tempos, para esse ano agora de 2003, assim como se fosse um teste. Mas em 2004 ela já entra como uma categoria formalizada e definida. Mas não vai encarecer aí o esporte com relação a esse motor, que é um motor um pouco mais potente, né? Muito pelo contrário. É um motor de maior durabilidade, é um motor que vai atender aquela grande chamada, né, dos fabricantes, dos grandes fabricantes, que é a Yamaha, a Honda, a Suzuki, que é o trabalho em cima da poluição e assim, está ofendendo o meio ambiente. Então, em cima disso, elas estão abolindo em todas as competições. Mas em 2003 ainda nós vamos ter os 2 tempos. Vamos ter os 2 tempos, mas essa diretoria já está trabalhando em cima disso, porque vem aí,
se eu não me engano, até 2010, todos os motores de competição serão de 4 tempos. Não vai mais existir o 2 tempos. Tá? E falando do futebol, da Copa Brasil América da Juventude, que era aquela Copa de Uberlândia que nós estávamos comentando aqui. Leme estava com 2 categorias, que era Dente de Leite e Adentinho, e com 49 integrantes entre pais e atletas. Bom, Jalmir decidiu voltar e não participar mais desse campeonato. Por quê? Muita bagunça? Estava muito mal organizado, estava um problema muito sério de alimentação. Para você ter uma ideia, o pessoal que ia almoçar, olha que é até uma judiação, um garoto sair, fazer um jogo de manhã, ele ia para o almoço, demorava cerca de 2 horas para ele conseguir um prato de comida. Isso em função da organização na cidade de Uberlândia. Em função da organização deste evento, desses organizadores do evento. Quer dizer que o Leme não chegou a participar de nada, então? Chegou a participar, Leme estava com as 2 categorias, com condições de vencer o campeonato, mas de tal desorganização que estava acontecendo, abandonou. Vieram embora e não deixaram por menos. Vão entrar agora na justiça para tentar ressarcir a taxa de inscrição e os prejuízos, tá? Para ver se retornam de alguma forma, mas foi assim, disso a gente pode tirar a seguinte conclusão, que Leme consegue fazer um campeonato desta forma, que foi até São Paulo, certo? E quando vai participar numa cidade, que é Uberlândia, que é uma cidade muito maior que nós, tem uma estrutura bem maior, inclusive com equipes na divisão especial do futebol de Minas, já participaram do Campeonato Brasileiro. Com certeza. Então isso aí deixa até um pouco a desejar no que acontece com o futebol. Tá? E é muito desgastante para essa garotada participar desse mundo, realmente. Né? O que mais prejudica é isso. E o Clube de Campo Império, com a sua equipe amadora, jogou esse final de semana contra a equipe de Cordeirópolis e se reabilitou e conseguiu um bom resultado, 8-0 em cima do Cordeirópolis. Bom resultado? Fantástico. Até que a equipe se reabilitou para valer mesmo. Os gols foram marcados por Thiago e Sérgio 2, Pires, Tiri e Gu marcaram 1 gol. O próximo jogo desta equipe será contra o Clube União de Tambaú. Esse Clube União de Tambaú é um clube paralelamente igual ao Clube de Campo Empírio. Eles têm essas equipes que disputam essas partidas, tá? Inclusive, esse clube e o Clube de Campo Empírio, logo mais no inverno, estarão fazendo um torneio entre os 2 clubes e algum outro mais clube que será colocado dentro do triangular ali, tá? E continuando com o futebol dentro do Clube de Campo, vai se realizar a partir de sexta-feira o primeiro torneio de verão do Clube de Campo Empírio, de garotos entre 11 e 14 anos. Serão 6 equipes distribuídas dentro desse campeonato, com 13 participantes em cada equipe. São em torno de 70 garotos jogando entre si, e essa garotada aqui, muitos deles já saíram para grandes equipes, viu, Bispo? É uma garotada que tem destaque dentro do futebol, e quando há finais, assim, sempre há alguns olheiros, inclusive. Inclusive, lá eles estão bem servidos lá com o Ditinho Flecha, né? Que orienta todos eles. O Ditinho Flecha que orienta, que faz a parte técnica deles. Então, são garotos que têm destaque dentro do futebol, tá? E agora vamos falar um pouquinho do Esporte Clube Lemense. Hoje, agora à tarde, eu estive conversando com o meu amigo Mendonça e ele andou passando alguns detalhes sobre o Esporte Clube Lemense e a sua participação na B1. A equipe vai retornar dia 5 de fevereiro. Tá? Ela retorna agora e com alguns componentes das equipes que participaram da taça, que poderão compor a equipe principal. Não que serão os titulares, elas vão compor. E a grande notícia aqui é o Paulo Sérgio, que foi aquele técnico que iniciou o trabalho em 2002, certo? Esse Paulo Sérgio, ele é um professor de educação física, ele é um técnico respeitado, inclusive está trabalhando em São Paulo com uma equipe de Portugal. Ele vai ser provavelmente o técnico do Lemense para a gestão de 2003. Está assim, em torno de 70%, já quase certo nas bases, entre o clube e o técnico. Esse técnico aí, ele só saiu do Lemense porque ele teve um problema com o presidente, que não cabe entrar em méritos, mas teve um probleminha lá. O presidente continua. O presidente continua. Mas o que, segundo o Mendonça, já estão fazendo
uma conversa entre eles e a coisa está bem adiantada, tá? E os jogadores da Taça São Paulo que irão participar também, além dele, teremos o mérito do nosso goleiro daqui de Leme, o Juninho, que é um grande atleta, que fará parte dessa equipe. Se realmente ele retornar com o Lemense e não com alguma equipe de fora, será uma grande ajuda, tá? E assim foram as principais matérias do esporte nesse final de semana. Muito bem, obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Vitor, obrigado a você. E o Leme Notícias termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Confira os destaques desta edição do Leme Notícias. Lixo reciclável. Conheça um exemplo de como conciliar negócios de lucro com preservação ambiental. E ainda falando sobre meio ambiente, você vai aprender a fazer um sabão econômico e que ajuda a preservar a natureza. O Morro do Cristo é uma marca da cidade, mas está isolado e esquecido e sem qualquer aproveitamento turístico. Prefeitura prepara a nova sede da Secretaria da Fazenda no antigo prédio da CESP. Mato nos lotes. Já começou o mutirão de limpeza. A administração municipal promete roçar tudo e mandar a conta para os proprietários. E no estúdio, uma entrevista com o assessor jurídico da Prefeitura, Fabrício Jorge Machado, falando sobre o processo de concessão de bolsas de estudo para a Unifiam este ano. O Leme Notícias vai a um rápido intervalo e volta já com estas e outras informações para você. É um instante só. Ontem mostramos para você como está a situação do aterro sanitário de Leme e os projetos da Prefeitura para o novo lixão e a criação de uma usina de reciclagem. Hoje vamos mostrar a iniciativa de microempresários da cidade que viram no lixo plástico uma fonte de renda. A ideia virou realidade e hoje eles transformam em lucro o que antes era simplesmente lixo, que acabaria poluindo a natureza. Quem vê esse saco de lixo não imagina que ele também já foi lixo. É isso mesmo. Essa fábrica de reciclagem no Jardim Nova Leme transforma plástico usado em sacos de lixo novos. Os sócios, Paulo e Antônio, resolveram investir no ramo e saíram lucrando. Na realidade mesmo, a ideia foi do meu atual sócio. Ele pretendia fazer alguma coisa em torno de reciclagem, assim, em cima de reciclagem. E como a gente já tem nome tradicional e já trabalha com reciclagem há mais de 30 anos, ele me procurou com essa ideia e encaramos e tocamos e chegou no que chegou hoje já. A fábrica produz cerca de 300 mil sacos por mês. Para isso, é preciso mais ou menos 20 toneladas de plástico. Porque tem uma perca também de plástico que vem, que você não usa, que você descarta. Então é em torno de 20 toneladas mais ou menos por mês que a gente consome de plástico, que seria lixo e ele vai virar matéria-prima, que é o polietileno de baixa densidade. Ele seria descartado, seria mais um problema que teria para a prefeitura e a gente, fazendo a reciclagem dele, a gente reaproveita ele. Primeiro o plástico é lavado e triturado. Depois, essa máquina seca o material e o transforma em uma espécie de pó. Então, tudo é derretido e sai em forma de fio. A água resfria e essa máquina corta tudo em pequenas partículas. Enfim, esse equipamento as derrete e transforma no plástico preto, que depois vai para rolos como este. Os sacos plásticos são vendidos para toda a região.
Ele vai em Pararas, Piracicaba, São João da Boa Vista, enfim, toda a região. Consome inclusive Leme também. A fábrica funciona há 3 anos. O investimento foi alto. Hoje, equivaleria a R$100 mil. Hoje você pode dizer que compensou esse investimento? Não, estamos muito satisfeitos, estamos progredindo, conquistando nosso espaço e eu diria que compensou, sim. A gente estamos muito contentes com a indústria em si. Ontem a polícia teve o dia mais tranquilo deste começo de ano. Apenas 4 ocorrências foram registradas. Um furto em residência no Jardim Saulo, um acidente com vítima leve envolvendo o ciclista, uma infração de trânsito e um carro localizado. O Fiat Uno, roubado no drive-in do Jardim do Bosque, foi localizado no canavial da Fazenda Boa Vista. No local, além do Fiat, estavam abandonadas também 2 bicicletas. Os policiais encontraram documentos de várias pessoas espalhados no canavial e também dentro do carro. O plantão da Polícia Civil registrou ainda um furto de combustível no posto Atalaia, na Via Anhanguera. Os motoristas Lênio de Souza Ismael, residente em Criciúma, Santa Catarina, e Francisco de Assis Alves Silva, de Cariacica, Espírito Santo, disseram que durante a madrugada os tanques dos seus caminhões foram abertos. De um deles, os ladrões levaram cerca de 350 litros de óleo diesel e do outro, 550 litros. Os motoristas não souberam informar como o furto aconteceu. Não foi só em Leme que a água aumentou. Outras cidades da região de Campinas também reajustaram a tarifa. Em Limeira, o reajuste médio para este ano é de 14,8%. Lá, as indústrias ficaram de fora do aumento como forma de atrair novos investimentos. As residências populares também estão livres do novo custo. Em Indaiatuba, a taxa de água subiu cerca de 14,78% e em Piracicaba, 12,5%. Em Gararas, a tarifa ficou 10,5% mais cara para as residências. Uma nova lei prevê o escalonamento do consumo e tarifas diferenciadas divididas nas categorias industrial, industrial com tratamento de esgoto, domiciliar, comercial e repartições públicas. A Saecil aplicou 14,87% a mais nas contas que vão vencer em fevereiro. Segundo o superintendente da autarquia, o aumento se deve principalmente por causa do reajuste dos preços dos insumos usados no tratamento da água, que subiram quase 80% no ano passado. A Secretaria Municipal de Fazenda em breve vai ter nova sede. O antigo prédio da CESP, na Rua Armando de Sales Oliveira, foi adquirido pelo município e inteiramente reformado. A previsão é que até o final de fevereiro, o prédio já abrigue a secretaria e demais setores afins. O porão da Prefeitura está de mudanças. A partir de fevereiro, todas as seções relacionadas à Secretaria da Fazenda vão passar para o prédio novo. Hoje, essas repartições funcionam no porão do Paço Municipal. O local é apertado e há muito tempo já não atende às necessidades de conforto, tanto para funcionários como para o público. No prédio, funcionava a antiga CESP e foi comprado da Electro em 40 prestações de R$3 mil, a serem pagas a partir de 2005. Esse prédio, a Secretaria de Obras tem promovido algumas reformas, umas pequenas ampliações que vão ser dotados de estacionamento para o público a frequentar, os usuários da Secretaria da Fazenda, bem como os funcionários e os técnicos que lá trabalham. O terreno tem uma área total de 1.100 metros quadrados. Da área construída, 320 metros quadrados foram reformados e mais 190 metros quadrados foram ampliados pela Prefeitura. No local, vão funcionar os departamentos de contabilidade, tesouraria, tributação, além do gabinete do secretário da Fazenda e sua assessoria. O posto bancário, que hoje está no Paço Municipal, também vai ser transferido para o prédio da Armando Sales. Segundo o secretário de Obras, o objetivo é oferecer mais conforto e melhor atendimento à população.
E essas novas acomodações vão propiciar aos usuários e aos funcionários acomodações confortáveis, bem como as pessoas que vão pagar os seus débitos vão ter um posto bancário sem ficar no sol e na chuva constantemente, como é atualmente aqui no prédio da Prefeitura. Então esse eu acho que é o grande benefício que essa reforma que está sendo executada no prédio, que essa administração adquiriu, vai trazer aos usuários. Né? E o espaço que vai ser deixado aí no porão da Prefeitura, o que vai ser feito com ele? Olha, eu não tenho a informação concreta. Extraoficialmente, eu acho que vai ser o arquivo morto da Prefeitura. E a partir de hoje, o motorista pode consultar todas as infrações de trânsito cometidas, os valores de multas, pontuação na carteira, débitos de IPVA, seguro e licenciamento. Para conseguir as informações, basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. A consulta está disponível no site do Ministério da Justiça, no endereço www.mj.gov.br, clicando no link Denatran Consultas. As informações servem apenas para a consulta. Elas não têm valor de certidão. Repetindo, www.mj.gov.br. E você vai ver daqui a pouco um sabão caseiro que, além de econômico, é ecológico. A gente volta já. Fique ligado. O governador Geraldo Alckmin anunciou hoje o fechamento da praça de pedágio da rodovia Hélio Moreira Salles, entre Casa Branca e Vargem Grande do Sul. Esta é a primeira medida decorrente do processo de readequação do programa de concessões rodoviárias. A praça vai ser desativada a partir das 0 hora do dia 1º de fevereiro. O fechamento do pedágio beneficia 16 municípios localizados na região de São João da Boa Vista. Passam pelo pedágio, em média, 1.478 veículos por dia. E a tarifa é de R$ 1,80. Segundo o governo do estado, o estudo que recomendou a desativação deste pedágio levou em conta o alto custo operacional e a baixa receita. O fechamento de outras praças de pedágios está em estudo pela Agência Reguladora de Transportes do estado. A Prefeitura de Leme está desenvolvendo um mutirão de limpeza dos lotes e terrenos baldios da cidade para evitar a proliferação de insetos e animais. Os proprietários que não fizerem a limpeza vão ter que pagar os custos da Prefeitura. Nossa reportagem foi conversar com o chefe do setor de fiscalização e postura e traz mais detalhes. Nesta época do ano, com o aumento das chuvas, crescem também o mato nos terrenos. A Prefeitura iniciou uma campanha de limpeza desses terrenos. O chefe da fiscalização está agora conosco e conversa a respeito desse trabalho. Como vai funcionar a limpeza? Bem, é um sistema que nós chamamos mutirão, como nós já executamos nos anos anteriores, né? Então, é fotografado o terreno e, em seguida, o pessoal com equipamento vem, faz o roçamento e toda a limpeza. Como vai funcionar a cobrança? A cobrança ela é feita por metro quadrado, tá? Às vezes um terreno não requer uma limpeza total, às vezes é uma limpeza numa parte desse terreno. Então, para se fazer justiça, a gente cobra de acordo com a metragem roçada. Se você quiser mais informações a respeito da limpeza dos terrenos, você pode ligar pelo telefone 3571-2122, a partir do meio-dia até às 6 da tarde. Uma frente fria está no litoral de São Paulo e áreas de instabilidade ainda cobrem grande parte do sudeste. O dia fica nublado com aberturas de sol e pancadas de chuva que podem ser fortes em São Paulo, no centro-oeste e sul de Minas e centro-sul do Rio de Janeiro. Nas outras regiões, o tempo melhora com sol e muitas nuvens, mas ainda chove à tarde.
Confira a previsão do tempo para Leme. A quarta-feira vai ser nublada com aberturas de sol e pancadas de chuva. A probabilidade é de 40%. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. A umidade média fica em torno de 76%, com ventos de até 10 km por hora. Dona Rosa é uma senhora de 80 anos e, diferente de muitas outras, ainda se preocupa em ajudar na conservação do meio ambiente e economizar. Ela fabrica um tipo de sabão caseiro feito do óleo de fritura usado. Ao invés de jogar fora, Dona Rosa transforma a sujeira e o lixo em produto de limpeza. E o segredo para a receita funcionar é a tranquilidade e o sossego. É por isso que ela chama o produto de sabão da paz. Confira. O mesmo óleo que suja também serve para limpar. Duvida? Muita gente não sabe, mas o sabão feito com óleo usado rende mais, é econômico, além de ser ecológico. Nós estamos agora na cultura de tudo reciclado, né? E esse aí aproveita material usado, o óleo já usado na fritura, que é altamente poluente. As pessoas jogam no chão, que é uma prática melhor, do que jogar no ralo, que muita gente ainda faz, né? E esse aí evita uma poluição do esgoto e dos rios. Dona Rosa é mãe de Sérgio. Ela mora em um pesque-pague que pertence a uma filha. Na lanchonete é servido porções de peixe frito e Dona Rosa usa o óleo para fazer o sabão. O produto é indicado para todos os tipos de limpeza, desde lavar roupa até arrumar a cozinha. Para fazer o sabão é fácil. Anote os ingredientes: 4 litros de óleo usado, 1 quilo de soda cáustica, 1 litro de detergente, 200 ml de sabão em pó e 1 litro de água. Misture tudo em uma bacia e mexa por 40 minutos sem parar. O sabão vai engrossando aos poucos. Depois, despeje em uma forma. Espere por 12 horas para secar e endurecer. Aí é só cortar em quadrados. Para fazer 2 receitas, o tempo de preparo é o mesmo. Dona Rosa faz isso como uma terapia. E não faz muito tempo que ela aprendeu a fazer sabão. Eu aprendi com a minha vizinha, ela fazia muito, né? E aí ela me deu a receita, eu experimentei e acertei. Faz quanto tempo isso? Só uns 2 anos. A senhora não parou mais? Não. A receita para fazer o sabão é simples, mas existe um ingrediente especial: paciência. Sem ela, o sabão corre o risco de não dar ponto. O segredo é ter muita paciência, um lugar tranquilo, ninguém vir conversar, aborrecer a gente, que fica nervosa, aí não sai o sabão. Para fazer uma forma como esta, com 7 quilos de sabão, Dona Rosa gastou cerca de R$ 4,00. No mercado, o quilo de sabão em pedra está custando pouco mais de R$ 2,00, o que significa uma economia de mais ou menos 35 centavos por quilo. Mas Dona Rosa não para por aí. Ela faz chinelos para revender e disse que o importante é não ficar parada, principalmente aos 80 anos. O Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE, subiu 13,43% em 2002, contra os 8,94% registrados no ano anterior. Em dezembro, a taxa atingiu 2,91%, 1,05 ponto percentual acima do índice de novembro, que foi de 1,86%. Com o aumento registrado em dezembro, o custo nacional por metro quadrado ficou em R$ 400,30, sendo R$ 231,80 relativos aos gastos com material e R$ 168,50 com a mão de obra. No estado de São Paulo, o aumento dos números da construção civil foram mais altos do que a média nacional. O custo do metro quadrado paulista, por exemplo, ficou em R$ 451,30.
R$1,16. Você vai ver no próximo bloco o Morro do Cristo. O cartão postal da cidade permanece esquecido e longe de se tornar um ponto turístico. A gente volta num instante. Não saia daí. Como em todos os anos, a Prefeitura Municipal faz a distribuição de cotas de bolsa de estudo na Unifiam para estudantes que comprovam a necessidade de desconto para poderem pagar a mensalidade da universidade. A partir de amanhã e até o dia 31, a Unifiam vai estar recebendo as inscrições para os candidatos a bolsas. E para conversar conosco sobre este tema, o assessor jurídico da Prefeitura, Fabrício Machado. Fabrício, boa noite, obrigado pela presença. Como é que funciona essa questão das bolsas de estudo aí? Veja bem, a Prefeitura do município de Leme, possui um convênio com a Associação Lemense de Educação e Cultura, que é a mantenedora da Unifiam. E nesse convênio existe a previsão de que 5% das vagas oferecidas pela Unifiam de todos os cursos? De todos os cursos da cidade de Leme. Da cidade de Leme. Nós estamos falando do Campus Leme. Até porque o convênio se deu em função do local, da área, entendeu? Então, nós estamos falando dos cursos de Leme. Então, não abrange Pirassununga, então. Não abrange Pirassununga, é um convênio. Mesmo que seja um aluno lemense que porventura estude lá, não teria condição. Exatamente. Esse é exclusivo para os cursos oferecidos através do Campus Leme. Campus Leme. Tá certo? E então nós temos 5% das vagas oferecidas. Isso dá quanto mais ou menos, tem ideia? Aí depende, hoje virou o centro universitário, né? Então isso implica em criação e extinção de vagas de maneira muito mais flexíveis. Entendi. Do que então é muito variável. Exatamente, não é variável. Hoje, mas em se tratando de porcentagens, isso fica melhor visualizado, né? Então 5% de todos os cursos oferecidos são repassados ao município para que distribua a candidatos inscritos. E aí nós viemos já de 2 anos para cá regulamentando esse processo de distribuição e como vínhamos fazendo ao longo dos outros anos, baixamos um decreto onde regulamentamos o processo, a inscrição. Que antes não existia alguma coisa que regulamentasse essa distribuição? Exatamente. Era mais política mesmo? Não, fazia-se. Eu não diria político, porque ainda a gente brinca isso na faculdade, que às vezes a gente emprega o termo política com outros fins. Outros fins, né? Então acho que não é nesse campo. Mas me parece que funcionava mais ou menos assim, porque é amigo desse, sobrinho daquele, isso há um tempo atrás aí. É difícil nós falarmos porque é o que se fala desse negócio de bolsa de estudo é um terror, né? Existe sempre alguém que sai beneficiado, às vezes até não, mas falam-se, né, com relação a isso. Exatamente. O que acontecia no passado, também existia um processo de inscrição, passava-se pela assistente social, a assistente social fazia a visita, tudo, exatamente. Né? E a própria prefeitura já atribuía essas bolsas aos candidatos inscritos, tá certo? De maneira a não obedecer um regulamento escrito, critérios objetivos, tá certo? Usava-se o critério mais subjetivo. O que a administração se preocupa hoje em dia é estabelecer critérios mais objetivos para que evite esse tipo de comentário. Então, existe um decreto que vale para o exercício e para o ano letivo de 2003, é o decreto 4.865, tá certo? Do final do ano passado, que regulamenta a bolsa deste ano. Quer dizer, todo ano tem esse regulamento. A ideia é a cada ano o candidato fazer nova inscrição e ser enquadrado naqueles quesitos. Porque o aluno hoje que possui a bolsa de estudo... Pode ser que o ano que vem não precise.
Exatamente. Então, essas falhas, essa a preocupação, né? Dar a quem realmente necessita, né? No intervalo de tempo que ele necessita. Mas existem aqueles alunos que são beneficiados pelo curso todo, 3, 4 anos, que realmente não tem condições de... Existe, né? Existe a possibilidade, porque até esse aluno, de fazer a inscrição no ano subsequente. E todos os anos, trocando em miúdos, a assistente social funciona ainda no processo? Vai verificar condições da família? Funciona. O que ela vai buscar para levar para... A veracidade das informações. Porque ele preenche lá um documento, formulário, onde ele se identifica pessoalmente, onde ele descreve os bens, descreve renda. Conta a sua história ali. Exatamente. Assina uma declaração de que aqueles dados são verdadeiros, tá certo? Esse ano nós trouxemos ainda uma novidade na declaração. A declaração ainda consta que o candidato autoriza o poder público a convocá-lo para a prestação de serviços gratuitos, tá certo? Uma forma de contrapartida. Então essa é uma faculdade do poder público que ainda não foi utilizado. Ele, além de receber isso do município, ele fica com uma dívidazinha com o poder público? Exatamente. Essa dívidazinha, entre aspas, né? Isso, exatamente, com o poder público, nós temos ali 2 itens. Essa é uma faceta, outra é novidade para esse ano. Então, nós temos a ideia de, para os anos subsequentes, fazer com que esse 5% cresça. Cresça um pouco mais. E atinja o maior número de candidatos, o maior número de alunos lemenses. Tá certo? De que maneira nós imaginamos? Outros municípios fazem o que nós chamamos de instituição de um fundo. Tá certo? E aí o aluno, após o término do curso, ressarce o município das despesas com o ensino, e isso reverte para um fundo, e esse fundo que vai financiar. Exatamente. Então a tendência é que os 5% de hoje vire 10% amanhã e assim por diante. Esse não foi regulamentado porque necessita de lei, tá certo? Mas já está a caminho. Mas já está a caminho, exatamente. Muito bem. Fabrício, para quem está nos assistindo, as pessoas interessadas em bolsa de estudo procuram a Prefeitura, a Unifiam, aonde devem se dirigir? Exatamente. A partir de amanhã, a partir das 13h30 Dia 22. Exatamente. Até o dia 31, sexta-feira, dirigir-se à faculdade, ao campus Leme da Unifiam. De frente à secretaria haverá um quiosque, tá certo? E você candidato, retirará uma cópia do decreto que regulamenta a concessão e distribuição das bolsas e retirará o formulário que será preenchido e assinado e anexado os documentos relativos à concessão. Muito bem. Fabrício, obrigado. Tomara que dê sempre certo e os comentários fiquem de lado. A gente nessa busca, né? Essa busca de regulamentação, essa busca de critérios objetivos serve exclusivamente para isso, para evitar certos comentários, até maldosos e ações na justiça. Nós temos ações na justiça contra o processo de distribuição de bolsas. Então, quanto mais você adota critérios objetivos, né, a coisa funciona melhor, né? Para esse lado subjetivo, né, essa visão subjetiva, a finalidade é a busca da perfeição, que nós ainda estamos buscando. Obrigado. Boa noite. Obrigado a você. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro ganhou esta semana 3 elevadores panorâmicos e 2 lances de escadas rolantes. A estátua do Cristo foi inaugurada em 1931 e é o ponto turístico mais visitado do Rio. São cerca de 50 mil pessoas por mês e 600 mil por ano. Cerca de 30 anos depois, Leme também ganhou um Cristo. É claro que o Morro do Cristo não se compara ao Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas ele já se tornou uma marca da cidade. Mesmo assim, desde que foi construído, quase nada foi feito para transformá-lo num ponto turístico. Hoje, o Cristo permanece quase no abandono.
O Morro do Cristo é um dos cartões postais de Leme. Não há quem não passe na rodovia Anhanguera e não olhe para cima. De braços abertos, ele abençoa os motoristas e a população lemense. Leme está situado numa depressão periférica e o Morro do Cristo é o ponto mais alto do município. Ele está virado para o leste, ou seja, o sol nasce de frente para a estátua e se põe atrás dela. Apesar da beleza não só da estátua, como da paisagem, a história da construção do Cristo não é das mais alegres. Dona Heloísa Mansur, uma das grandes conhecedoras da história de Leme, conta que na década de 60, seu tio Sérgio Jorge Mansur tinha vários imóveis na cidade, mas no momento ele passava por uma crise financeira. E nesse desespero, no dia, ele fez uma promessa de mandar fazer um Cristo para colocar no morro, o Morro do Zé Leme. E ele colocou, né, o Cristo e no dia 1º de agosto ele subiu, ele pagando a promessa, subiu até o morro, até o Cristo, subiu de joelhos. E quando foi à noitinha, ele trabalhava em Leme, morava em Mojimirim. Ele e meu outro tio Abrão, eles foram embora para Mojimirim, sofreram um acidente muito feio e faleceram os dois carbonizados. Seu Sérgio deixou uma lembrança ao povo lemense, que hoje é um ponto turístico na cidade. Aliás, existem ideias para explorar o local. O Contour visa para o Morro do Cristo a implantação de um restaurante, uma estruturação das vias de acesso, um banheiro, colocar uma propaganda em plena Via Anhanguera, visite o Cristo, uma atração turística da nossa cidade. Mas isso, para o momento, é uma coisa inviável devido a um projeto de proteção ambiental que não pode se mexer em área verde sem ter uma lei que respalde esta mata para que não seja devastada e para que os turistas não destruam o local, né, que é um local de área verde, que para isso tem que ter uma conscientização muito grande para que nada de mal aconteça à nossa natureza. Mas parece que esse projeto de lei não está bem definido. Esta placa, por exemplo, está localizada em uma parte na área verde. Por isso, a exploração do local teria que ser bem estudada pelos órgãos competentes. Outra questão é a precariedade da estrada de acesso. Os buracos aumentam com a chuva e os carros têm dificuldade para chegar até lá. A população tem várias ideias e dicas para transformar o Morro do Cristo em um local mais atrativo para turistas e para os próprios lemenses. Lanchonete, banheiro, né? Essas coisas não tem lá, né? Então, acho que deveria ser feito isso. Bom, eu acho que eles deveriam melhorar a estrada, né? Que está toda desburacada. E fazer um teleférico, uma coisa que chamasse a atenção do pessoal da Anhanguera e da cidade também, né? Do pessoal que não tem o que fazer e leva seus filhos para conhecer, né? O Cristo. Teria que copiar o que acabou de fazer agora no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos aquilo, o pessoal frequentar lá com a família, como frequentava antigamente, né? E fazer lá uma lanchonete, fazer um lugar para o pessoal chegar lá e pelo menos matar a sede, né? Ter uma garrafa d'água para comprar, uma Coca-Cola para comprar, não é verdade? Enquanto o Cristo não se transforma em ponto turístico, o alto do morro continua servindo apenas para a transmissão de ondas de rádio e TV. Isolado e esquecido, o nosso Cristo nem de longe se parece com seu sósia carioca. Então, e por hoje é só. Uma boa noite e até amanhã.